Olá, galerinha! Hoje eu vim para falar um pouquinho de uma sobremesa que é muito comum no dia a dia dos brasileiros, principalmente ao domingo. E principalmente, outro ponto é Natal. Todo mundo faz o famoso pudim no Natal. E no domingo a gente encontra em padaria, confeitaria, às vezes até em restaurante a famosa sobremesa, o pudim lisinho ou o pudim cheio de buraquinho. Há quem goste dos dois. Eu prefiro ele bem lisinho e assar ele em temperatura bem baixinha para que ele fique bem saboroso. Então hoje a gente vai fazer uma receita. Eu vou começar pela calda. Então açúcar refinado que eu estou usando. Vocês podem estar utilizando açúcar cristal, açúcar demerara. Não utilizar açúcar de confeiteiro que não fica boa a calda. E a calda eu vou começar derretendo o açúcar. Tem gente que mistura a água com o açúcar e deixa ali chegar ao ponto de caramelo. Eu vou começar pelo açúcar e depois eu vou agregar a água. Aí nesse tipo de caramelo eu tenho que tomar cuidado, porque a temperatura do açúcar ele chega a mais de 100 graus e aí pode estourar no rosto. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Aqui eu estou utilizando mais ou menos 100 gramas de açúcar. Aqui eu estou utilizando 100 gramas de açúcar para mais ou menos 100 ml de água, tá bom? E eu não posso fazer uma calda muito rala, senão a umidade, a água em excesso, ela vai, durante o cozimento, o assar, vai para o pudim e aí fica aquele pudim aguado, sem gosto. É por isso que o pudim ficou aguado. Tinha excesso demais de água na calda. Então vamos lá. Ó, açúcar. E aqui eu vou derreter. Enquanto o açúcar derrete, eu vou falar dos outros ingredientes. Esse pudim é um pouquinho diferente porque eu vou utilizar não o leite da vaca, eu vou utilizar o leite em pó integral, ovos, um pouco de açúcar, leite condensado, baunilha. A baunilha que eu vou estar usando é a baunilha em pó para dar aqueles pontinhos pretos da baunilha mesmo da fava, que eu vou estar aromatizando. Vou completar com uma para cada 2 latas, que é 395 gramas. Eu vou usar 300 ml de água para 4 colheres de sopa de leite em pó. Então depois dessas medidas, lembrando que vai estar tudo na descrição do vídeo. Então fiquem tranquilos, eu só estou falando um pouquinho para vocês entenderem que é uma receita diferente. É uma receita que o pudim vai ficar mais cremoso do que o convencional. E eu fiz uma mistura de uma receita tradicional que eu já tinha com uma receita de uma Masterchef amiga minha. Então eu fiz uma mistura aí de 2 receitas, uma fusão, e eu espero que vocês gostem do resultado. Então aqui, ó, o açúcar já tá derretendo. Então, ó, olha a cor do caramelo. Esse caramelo, ó. Aí nesse ponto aqui, ó, que ele tá formando alguns fiozinhos que a gente chama de fio fluido, né? Ele não para, é um fio contínuo, ó. Aí a gente vai colocar a água, chega para trás, ó, o rosto para trás. Vai fazer aquele chiado. Ó o vapor. Esse vapor que eu tenho que tomar cuidado, tá? E aí aqui eu deixo ele diluindo nessa água para depois eu colocar na forma, que aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente vai utilizar essa forma aqui da cera flame, tá? Essa é 12 por 20 que a gente tá usando. Abaixa o fogo e aí agora a gente vai para receita da massa do pudim. Então a gente vai bater primeiro, ó,
o açúcar. Aqui eu tô utilizando 4 colheres de sopa de açúcar bem cheia, 6 ovos inteiros. Creme ralo de gemas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Agora eu vou colocar o leite em pó junto com a baunilha. A baunilha eu tô utilizando essa aqui, ó. Baunilha em pó, ó. E aí aqui eu continuo fazendo o envolvimento dos ovos com os ingredientes. Vai ficar com gosto de ovo? Não vai ficar com gosto de ovo, tá, gente? Não vai ficar com gosto de ovo. Ó como é que ele fica já com o leite em pó, ó, fica mais cremoso, tá? E agora eu vou colocar o leite condensado. Vou dar uma olhada na nossa calda, ó. Ela tá querendo secar, eu vou colocar um pouquinho mais de água, porque eu preciso de um volume maior dessa calda. Mas ainda tá com alguns pedacinhos de caramelo que ainda não diluíram por completo. Ó, os pedacinhos de caramelo. Então aqui eu vou colocar o leite condensado. Toma cuidado quando for abrir a lata. Isso aqui corta bem. Não preciso dizer de quem é essa lata, né? De qual que é a marca? Não precisa, né, gente? Não utiliza aquela bebida que vem descrito nas embalagens, tá? Bebida láctea. Aquilo não é leite condensado. Ó, como é que ele tá cremoso. Ó. Então, ó. Como é que ele ficou. Eu amo esse ponto, então eu gosto dele bem cremosinho, porque ele vai ficar lisinho também. A calda eu vou mostrar pra vocês, ó, o ponto que ela ficou. Ó, ela fica ralinha, mas não fica, ó, o ponto do fio, tá? Ó, é um fio preguiçoso, ó. Ele vai gotilhando só, gotinha de cada vez. Esse é o ponto da calda. Vou colocar a calda aqui na forma. E as películas que fica às vezes da gema, do ovo, eu vou fazer o quê? Eu vou peneirar e aí o que ficar na peneira a gente joga fora e aí vai ficar um pudim lisinho, tá? Peguei uma peneira bem fininha. Vou tirando os utensílios que eu não vou usar mais.
que a massa vai saindo bem lisinha, tá? Até parece um creme. Creme de la creme. Temperatura, pessoal. Para eu ter o pudim bem lisinho, bem assadinho, 120, 150 graus. Eu gosto de assar nessa temperatura. Banho-maria, mais ou menos 60, 70 minutos. Ou seja, 1 hora e 10 de forno. Se eu assar acima dessa temperatura, ele vai começar a formar as bolinhas de ar. E aí, quem gosta, tem a galera do com bolha e a galera do sem bolha. Eu gosto dele com um pouquinho de bolha, mas mais lisinho. Quando corta, ele fica cremoso. Esse pudim, a receita dele vai leite condensado e leite em pó. E o leite em pó tem a tendência de deixar ele mais cremoso. E aí, esse aqui, quem come não quer outro. Então, a gente vai deixar a receita toda detalhada, com todas as dicas. E um aromático que vocês podem trocar pela baunilha é raspinha de limão siciliano e raspinha de tangerina ou raspinha de laranja Bahia. Que aí vai dar um toque cítrico e vai ficar um diferente para aquela festa de domingo da família. Agora, depois de 1 hora e 20 minutos, o pudim ficou pronto. Então, vamos ver como é que ficou? Já coloquei ele aqui, ó, numa boleira. Ó, vou tirar, vamos ver se ele vai soltar ou não vai soltar. Vamos, sonoplastia, os tambores. E aqui, pessoal, soltou facinho. Mais uma dica, ó, para quem não conseguir tirar com facilidade, é aquecer ele na chama, né, do fogão, se for aquelas formas de metal, de alumínio. A de cerâmica eu não oriento. Ou passar uma faquinha levemente aquecida com água morna ou água quente. E aí, aqui eu coloquei pouca calda. Vocês viram que o pudim tá um pouquinho mais seco, né? Então eu fiz o quê? Fiz mais calda para que ele fique mais bonitinho. E quem gosta de calda também, agradece. Então, ó. E a calda vai dando um brilho. E eu vou dar um toque especial, né? Porque esse pudim é um clássico, mas a gente já mudou a receita. E eu vou finalizar ainda com um toque especial aqui a receita. Não vai ser o uísque, tá? Mas é com o sal defumado, Maldon. Então, toda vez que você for fatiar o pudim, que é o que a gente vai fazer agora, vocês vão perceber que ele vai ficar um pouquinho mais firme. Isso por quê? Por conta dos 2 leites condensados da receita e por conta do leite em pó. E aí ele vai ficar mais firme. Ah, eu quero ele mais molinho. Põe metade do leite em pó, tá? Ficou cremoso, hein? Mais um pouquinho de calda. E aí eu vou finalizar, ó, com um pouquinho de sal. Aí ele vira um pudim de R$12 para um pudim de R$120. Olha, só porque foi flor de sal. Se gostou dessa receita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificações, deixa seus comentários e nos comentários comenta se gostou da receita, como é feito o pudim na sua casa, na sua família, qual a história que você tem do pudim com amigos, com familiar, porque a gente gosta de compartilhar, ainda mais que aqui é comida, bebida e risada, então significa que a gente gosta de histórias e causos, como diz lá em Minas. Então, espero por você no próximo episódio.